A graça e a paz, amados irmãos. Amém? É um motivo de muita alegria poder estar colaborando com a obra do Senhor. E eu fui escolhido, eu ia falar sorteado, mas não, fui escolhido mesmo, para falar sobre esse tema, no qual a gente definiu, né, que o tema geral da mocidade, só para contextualizar, seria o que está na tela: jovens conectados com Cristo, missão não impossível. Porém, a gente dividiu em cada domingo falar sobre um tema diferente que estivesse conectado ao tema geral. E como foi no domingo passado, o pastor falou sobre conectados mesmo, sobre essa conexão com Cristo. Hoje eu fiquei com a missão de falar sobre amizades e condutas. Me foi imposto isso pela minha irmã Esther e companhia, mas é um assunto que eu gosto muito de falar. Acredito que falo muito sobre isso na nossa classe, o quão é importante. Estava falando com o Monique também há um tempo atrás que quando surgiu a ideia do Ministério Oasis, uma das missões que a gente colocou era implantar amizades dentro da igreja, porque a gente cria que essas amizades ela influenciariam cada vez mais estarmos dentro da igreja. Eu sempre tive companhias dentro da igreja, sempre tive pessoas que, quando eu era criança, eu já falei aqui umas vezes, algumas outras vezes, eu não gostava de vir à igreja. Eu vinha porque minha mãe me trazia, muitas das vezes, esforçado, não queria acordar cedo. Mas quando eu tive um amigo aqui na igreja, parecia ser mais confortável ter a presença, a ajuda. Então é muito do que a Bíblia fala, que se um cair, o outro levanta. Então essa é a importância da gente ter amizades. A Bíblia vai dizer que ele não criou o homem para que vivesse só. Então ele fez, quando ele fala no texto, ele fala que fez uma mulher, né, para o ajudar. Mas durante toda a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre colocou pessoas para andar com pessoas, para estarem unidas em um propósito, para andarem juntos, caminhar, sabendo que, como vai falar, dizem em Provérbios, que tem melhor paga em seu salário, é melhor dois do que um que tem melhor paga em seu salário. Se um caiu, outro levanta. Dois se aquecem, um só não tem como se aquecer. Então, diversas vezes a gente vai aprender que é melhor estar acompanhado. Agora, a gente tem que saber que a gente precisa estar acompanhado de boas companhias. Porque, como minha avó, que está presente ali, sempre me dizia quando era pequeno: quem se junta com porcos, farelas come, não é isso? E é basicamente o que a gente vai ler em Provérbios 13 e 20. Todos podem abrir? Provérbios capítulo 13, versículo 20. Tem muitos ditados populares que, quando a gente vai ver, se assemelha com muitos versículos que tem nas Escrituras. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Inclusive, já preguei sobre esse tema uma outra vez, mas como também já citei que outro dia eu parei para assistir uma pregação na qual eu tinha feito no YouTube, e Deus falou grandemente ao meu coração, novamente, e acredito que a palavra de Deus terá esse poder hoje também na vida de cada um dos irmãos. Aqueles que já escutaram vão ter mais uma oportunidade de estar implantando essa semente, essa boa semente no coração, e aqueles que não ouviram, que Deus possa já estar preparando o terreno para receber a palavra dele. Todos encontraram? Provérbios capítulo 13, versículo 20. Diz assim as escrituras: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A minha versão diz destruído. Esse foi a base bíblica que ficou escolhida para esse domingo. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, basicamente, quem anda com porcos, farelos come. Então, a gente toma isso para nossa vida e a gente aprende que a gente tem que trazer para nossa companhia pessoas sábias. Se a gente quer ser sábio, se a gente quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, a gente tem que andar com esse tipo de pessoas. E se a gente não der ouvidos a essa palavra e quiser caminhar com tolos, com nécios, com ímpio, a Bíblia está dizendo que nós seremos destruídos.
Mas como não queremos isso e queremos aprender de Deus, como podemos alcançar essa bem-aventurança, como podemos cada vez sermos mais sábios, então a Bíblia vai nos trazer algumas orientações no Salmo 1. Eu gostaria que todos os irmãos abrissem. Salmo 1, um texto bastante conhecido. Todos encontraram? Amém. A Bíblia vai dizer assim no Salmo 1: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Cremos que o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta, ó Pai. Cremos que na Tua palavra encontramos paz, encontramos direção, Senhor Deus, para todas as tomadas de decisões, para tudo que viemos a fazer em nossas vidas. E te peço, Senhor Deus, que nossos corações sempre estejam perto da Tua palavra, Senhor Deus. Que nosso coração sempre esteja buscando a Ti, que a gente nunca possa estar perdendo essa conexão dos Teus atos, do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nesta noite eu te peço que o Senhor possa estar tirando todas as distrações, mas que os corações e os ouvidos estejam atentos e preparados para receber a Tua palavra, Pai. E que não seja uma palavra apenas de uma noite, mas que possa estar gerando mudança para toda a vida. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Então, quando falamos de conexão, conectados, hoje em dia não tem como a gente pensar em outra coisa a não ser a internet. Não é isso, como foi falado por Esté, o pastor também citou, quando tiveram a oportunidade. Então a gente sempre tem, vem na mente essa coisa, essa tecnologia da internet. E a gente percebe, todos aqui acredito que já têm experiência com a internet, que quanto mais a gente se distancia ali do modem onde está gerando esse Wi-Fi, mais a conexão vai ficando fraca. E muitas das vezes a gente não precisa nem estar longe desse modem, desse roteador. Mas às vezes as paredes, os empecilhos, as adversidades, os bloqueios que ficam na frente desse sinal é que dificultam a comunicação, a conexão. E nesse caso de hoje, a gente vai falar sobre amizades. E existem muitas amizades que bloqueiam essa conexão nossa com Deus. Muitas amizades, como a gente assistiu no filme ontem, Uma Vida de Propósito, para quem não assistiu, um filme muito bom, no qual uma menina ela está começando a se envolver com amizades erradas e aí começa a colocar bebida no meio, fumar, ir para festas, tudo mais. E a mãe bota ela de castigo e manda ela para outra cidade. E aí nessa outra cidade, na fazenda da tia, ela tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, ela se converte, ela se entrega, você vê ela se divertindo com o pessoal da igreja, para mostrar que o povo de Deus é um povo alegre, e isso é verdade. Então ela começa a ter aquela vida com Deus, porém quando ela volta para a cidade dela, ela volta para as mesmas amizades antigas. E aí tudo que ela tinha vivido, aquele curto período com Deus, ela acaba perdendo a conexão novamente. E aí, no decorrer do filme, já dando spoiler aqui, tá? Me desculpem. Mas no decorrer do filme, você vê que ela, quando ela se desfaz dessas amizades e começa a colocar pessoas boas no caminho dela, quando ela começa a ouvir o conselho de pessoas justas, de pessoas cristãs, é que ela volta a ter aquela conexão com Deus. Então, esse texto, no qual diz para a gente não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, a Bíblia está trazendo 3 grupos de pessoas no qual impede a nossa conexão com Deus. São 3 tipos de pessoas no qual a gente tem que tirar das nossas vidas se a gente quiser ter uma conexão próxima com o Criador. E aí a gente aprendeu também, né, que ela, no momento que ela se desvencilhou dessas amizades,
ela conseguiu ter um testemunho vivo, um testemunho agradável. Ela era uma pessoa que vivia carente, buscando a aprovação das pessoas, mas quando ela deixou de se importar em agradar pessoas que não mereciam, que eram esses ímpios, pecadores e zombadores, ela começou a viver mais feliz, sabe? Tendo dificuldades, tendo conflitos, não, Monique? Continuando tendo conflitos, como ela teve quando estava afastada. Quando ela veio para Cristo, continuou tendo conflitos, mas os conflitos pareciam que eram mais leves. Ela conseguia passar em paz, com alegria em muitos casos. Então, para que isso seja também vivido em nossas vidas, a gente precisa eliminar essas pessoas. E eliminar é se afastar, tá? Vamos lá. Então, quem são esses tipos de pessoas? A primeira Bíblia vai dizer dos ímpios, né? Que não segue o conselho dos ímpios. E só para contextualizar, eu tinha anotado aqui também. Às vezes, uma pessoa na qual a gente coloca em nossas vidas que ela não deveria estar, pode causar um dano muito grande à nossa vida, à nossa família, ao nosso ministério. E tem um exemplo na Bíblia, que a Bíblia fala sobre Jonas, no qual o capitão do barco no que Jonas entrou, ele não pecou contra Deus. Ele não recebeu nenhum chamado de Deus para pregar em uma outra cidade. Ele simplesmente fez a viagem dele de rotina, verificou provavelmente se o barco estava tudo ok, se as velas estavam ok, mas porque na bilheteria daquele porto, Jonas comprou ingresso para o lugar que Deus mandou ele não ir, o capitão também sofreu as consequências. Então, na nossa vida é semelhante. Se tiver pessoas em nossas vidas que não deveria estar, a gente pode sofrer consequências danosas por causa disso. Se a gente tiver pessoas na nossa equipe de trabalho que não deveria estar, a gente pode sofrer por isso. No nosso ministério, nas nossas amizades, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, se a gente colocar pessoas que não deveriam estar lá, os danos podem ser terríveis em nossas vidas. E como eu acredito que ninguém quer sofrer dano aqui, eu não quero, acredito que você também não quer, então, para evitar isso, para a gente viver feliz, como a Bíblia diz que bem-aventurados são, felizes são, alcança êxito, aquele que tira essas pessoas, e a gente quer viver dessa maneira, a gente vai aprender quem são elas. E primeiro a Bíblia vai falar sobre os ímpios, né? E o ímpio, só para vocês saberem, é aquela pessoa, aquele amigo, aquele colega que não tem respeito por Deus, não tem respeito pelo que é bom, pelo que é do bem, faz o mal sem sentir incômodo nenhum e rejeita a moralidade. Então, esse é o ímpio. Ele não respeita a Deus, ele não tem, não gosta do que é certo, do que é de boa fama. E essa pessoa ímpia, ela pode ser qualquer pessoa que está à nossa volta. Ela pode ser um amigo, ela pode ser um irmão, pode ser um primo. E essas pessoas, elas não servem para andar com a gente. Por mais que a gente tenha aquele afeto, às vezes de família, às vezes aquele afeto de amizade de infância que cresceu com a gente, de fato, se a gente quiser ter uma vida pura, se a gente quiser ter uma vida reta perante o Senhor, a gente precisa se afastar dessas pessoas. E qual o ponto aqui? Você não precisa tratar mal essas pessoas, você não vai fazer arrogância, você não vai chegar, olha, não posso andar com você, não, sai daqui, tchau. Não, trata bem, você vai conversar, você vai no ambiente familiar, um almoço de família, tudo bem, tudo certo, conversa sobre, mas para andar junto, para definir uma caminhada junto, você vai ver que em muitos momentos isso vai destoar. A Bíblia fala sobre as trevas não se misturar com a luz. E muitas das vezes quando a gente escuta isso, a gente pensa só para namoro. A gente só pensa isso para relacionamento de namoro, de gerar um casamento. Porém, quando a Bíblia fala sobre isso, tome isso também para as amizades, tome isso para uma sociedade. Se você quiser abrir uma empresa com ímpio, em algum momento você pode querer fazer o que é certo e ele fazer o que é errado, porque ele não tem nenhuma moral. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar para a nossa vida.
se a gente não quiser sofrer grandes danos. E só para vocês saberem, Jesus, ele tinha esse processo seletivo na vida dele. A Bíblia vai dizer que Jesus ele andava sempre com a multidão seguindo ele, um pouco mais distante. Tinha 70 que viviam um pouco mais perto, 12, né, que viviam um tanto mais próximo, tinham 4 que viviam ainda mais perto, tinha 2 que viviam bem pertinho e havia apenas um que ele morava na mesma casa. Então, o próprio Cristo, que não teve pecado, que não era influenciado pelas pessoas, ele teve esse processo. Imagine nós somos influenciados o tempo todo. Se alguém disser para você que não é influenciado, essa pessoa está totalmente equivocada. Todos os seres humanos são influenciados. A diferença é qual? Que você escolhe por quem você quer ser influenciado. E geralmente você é influenciado por quem está à sua volta. Tem um texto que usa muito em palestras motivacionais, que fala assim que você é a média dos 5. Então você é a média dos 5 que você mais anda. Se você quer ser bem sucedido, você tem que andar com 5 pessoas bem sucedidas. E isso é muito real. Se a gente for andar com tolos, como a gente leu no início, já a gente andar com 5 tolos, a gente vai ser tolo. Se a gente andar com 5 sábios, é uma regra, a gente vai ser cada vez mais sábios. Então, escolha por quem você quer ser influenciado. Escolha as pessoas que vocês querem à sua volta e vocês serão felizes, como diz a palavra do Senhor. Então, a gente precisa viver dessa maneira. O ímpio, ele não pode ter uma jornada comigo. Eu posso falar com ele, posso ter momentos com ele, como eu citei no almoço de família, mas para gerar uma caminhada, gerar um relacionamento, uma amizade, ele não serve. Ah, mas é meu primo, é meu sobrinho, é meu tio, é meu irmão. Não importa, se for ímpio, não dá para andar. Você precisa falar do amor de Deus para ele, evangelizar ele, orar para que Deus converta ele, para que vocês possam caminhar juntos, se isso de fato acontecer. Mas enquanto for ímpio, não dá para a gente colocar no nosso hall de amizades. Amém? Estão entendendo até aqui? Amém. Nem se detém no caminho dos pecadores. E a Bíblia diz que não diz para não andar com os pecadores, né? Mas para ter cuidado com aqueles que se detêm no pecado. Por que isso? Pecador todo mundo é. E quando eu li isso antigamente, eu falo, então eu não posso andar comigo. Porque eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Mas aqui o texto quer dizer dos pecadores são pessoas que vivem na prática do pecado. Esses pecadores são pessoas que respeitam a Deus, que respeitam a moralidade, que sabem o que é bom, que ouvem louvores muitas das vezes. São pessoas que têm uma certa fé em Deus, até proclama o nome de Deus, mas ele acha que viver da maneira correta é uma missão impossível. Então ele vive de qualquer jeito, ele sabe o que é bom e não faz, ele sabe o que é correto, mas deixa de lado e vive nas suas próprias paixões, nas suas próprias vontades. E esses pecadores, a Bíblia diz para a gente não se deter nos seus caminhos. Então a gente deve sim, no colégio a gente encontra pecadores, onde a gente for, no trabalho, onde a gente for, a gente vai encontrar pecadores e a gente vai conviver com essas pessoas, porque a gente ainda está inserido nesse mundo, então a gente vai ter experiências com esses tipos de pessoas. O que a gente não pode, novamente repito, é ter uma caminhada com essas pessoas. As pessoas não são as pessoas que que deve estar do nosso lado, a gente deve estar esperando para nos levantar quando a gente cair. Hoje a gente estava almoçando no almoço do Dia dos Pais, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre a importância do pai e da mãe. Que se precisar, o pai e a mãe faz loucuras, entre aspas, pelo filho. Mas muitas das vezes a pessoa que você escolhe para estar do seu lado, ela não está disposta a isso. Às vezes a pessoa que está do seu lado, se você cair,
ela vai dar risada de você, vai seguir o caminho dela e não vai te levantar. Então, por isso, a ideia da gente escolher boas pessoas para estar do nosso lado. Não é só pai e mãe que levanta, tá? Mas tem bons amigos também, como a Bíblia diz. A gente citou até sobre Jonatas e Davi, que a Bíblia fala que as almas deles se conectavam. Então, eles se amavam de tamanha forma. Eu acredito que essa amizade é um exemplo de uma amizade leal, de uma amizade verdadeira. Então, você escolhendo bons amigos para estarem do seu lado, vocês serão felizes. Então, é, a Bíblia fala que o pecador é esse tipo de pessoa, que teme a Deus, que respeita a Deus, mas não é fiel. Ele quer o bem das pessoas, mas não faz. Ele se arrepende quando faz alguma coisa de ruim, mas volta a fazer de novo. É aquela pessoa que pensa que o estilo de vida que a Bíblia propõe é para todo mundo, menos para ele. E aí você, hoje em dia, eu até costumo dizer muito isso, hoje em dia muitas coisas que eram exclusivas aos cristãos, não é mais. Hoje em dia você vê que todo mundo ora, hoje em dia você vai discutir no caso, conversar sobre Bíblia no ambiente de trabalho, todo mundo sabe, e as pessoas te confrontam na palavra, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz aquilo. Então, muitas das vezes, pecadores são essas pessoas que conhecem sobre a Bíblia, sobre os hinos, mas não praticam nada disso. E por terceiro, a Bíblia fala sobre os escarnecedores. Então, os escarnecedores, acredito que todos aqui também já tiveram experiência, são aquelas pessoas que zombam, aquelas pessoas que afrontam, aquelas pessoas que difamam e que faz fofoca. Que tudo que vem querem falar da vida dos outros, querem expor a vida dos outros. Então, essas pessoas são zombadores, que gostam de difamar, às vezes um irmão, às vezes uma situação que acontece no ambiente de trabalho, um vacilo que você dá, que você tem que ser 100%. Na rua você tem que ser 100%. Você assumiu que é cristão, se você errar numa coisinha, o mundo tá ali ó, pronto para te difamar, para zombar, falar, ô, você não é crente, como é que você faz isso? Jesus não se agrada disso não. Então, essas pessoas são escarnecedores, que também a gente precisa manter afastado. E muitas das vezes, e eu falo por experiência própria, essas pessoas, esses escarnecedores, estão no nosso rol de amizade. E às vezes a gente toma isso como uma brincadeira. Às vezes a gente, não, ele está brincando. Mas, na verdade, ele está zombando do seu Deus. Está zombando da sua fé, está zombando da sua conduta. E pessoas assim não podem caminhar conosco. Então, se você quer ser bem-aventurado, bem-sucedido, se você quer ser feliz, se você quiser manter essa conexão com Cristo, como a gente vem trabalhando sobre esse mês, é um assunto que é para toda a vida a gente estar conectado com Deus. A gente precisa tirar do nosso meio essas pessoas, tirar da nossa convivência e, e nos revestir de pessoas boas, de outras pessoas boas. Mas, Pedro, não quero fazer isso. Eu já ando com essa pessoa há tanto tempo. Ela me ajuda nas atividades do colégio, ela me ajuda no meu trabalho. Tem trabalho que eu não quero fazer, eu passo para ela, ela me ajuda. Então, é uma pessoa que é meu amigo de fé. Eu não vou deixar para trás, vai ser muito ruim. Aí, 1 Coríntios, capítulo 15, 33, vocês podem abrir, por favor? Não acho que seja bem assim, Pedro. Acho que vai de pessoa para pessoa. Acho que eu não sou influenciável. Acho que eu já tenho minhas convicções bem firmes. E essa mensagem aqui, apesar de ser o mês dos jovens, não é só para jovens não, tá? É para todas as idades, criança, adulto, idosos, adolescentes, para todas as idades. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. O texto começa dizendo como aí na sua Bíblia? Não se deixem enganar. Ou seja, se você pensa assim, não, eu sou bem convicto da minha fé, a Bíblia está dizendo para você, não se deixe enganar. Se você está pensando, eu não sou influenciável, a Bíblia está dizendo, não se deixe enganar. Se você está pensando,
nada muda a minha mente. Eu creio em Deus, Deus está aqui dentro e já acabou, nada vai me mudar. A Bíblia está dizendo: não se deixem enganar. As más companhias corrompem o quê? É os bons costumes que corrompem as más companhias? É os bons costumes que mudam as pessoas? A Bíblia está dizendo que as más companhias mudam os bons costumes, estragam os bons costumes. E aí a gente tem um texto na Bíblia que fala: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando se envelhecer não se desviará dele. E isso dá um nó na nossa cabeça, porque muitas das vezes a gente pensa: poxa, a gente vê os pais se dedicando tanto na criação dos filhos, e cadê esses filhos que não estão mais aqui? Mas às vezes essas más companhias que corromperam os bons costumes. Essas más companhias que corromperam aquilo que os pais ensinaram em casa, aquilo que vem desde pequenininho ouvindo na igreja, vários meses da mocidade ouvindo a palavra do Senhor, e aí quando você se junta com pessoas, com ímpios, com pecadores, com zombadores, eles corrompem os bons costumes, e aí a gente passa a ser ímpio, a gente passa a ser pecador, e a gente passa a ser zombador. Quer andar com ímpio, com pecador e escarnecedor? Se você quiser andar com esses tipos de pessoas, é uma questão de tempo para você ser igualmente a elas. Para você ser ímpio, para você ser pecador e para você ser escarnecedor. E é dura essa palavra, mas é uma grande verdade. Agora, se você tirar da sua vida essas pessoas, e aí a gente já aprendeu isso na autoconfrontação, que quando a gente deixa um pecado, a gente precisa se revestir de coisas boas, né? A Bíblia fala que aquele que roubava, não roube mais, antes pratique boas obras, não é isso? Então, a gente deixou de roubar, a gente se reveste de boas ações. A gente deixou de mentir, a gente passa a falar a verdade. Então, você tirou as amizades ruins, você não precisa andar sozinho. Ah, vou andar só então para ninguém me influenciar. Não, você precisa se revestir de boas amizades. E a Bíblia ela vai nos contar algumas histórias de pessoas e são muitas, hoje a gente viu 4 aqui, não foi? 4 histórias de amizades, e são muitas que a Bíblia traz de pessoas que se ajudaram, de pessoas que caminharam em um só propósito e foram felizes e agraciados. E a primeira, ela se encontra em 2 Samuel, o versículo é o 23. Segunda Samuel, capítulo 23, verso 15. Ande com pessoas que têm os mesmos propósitos que você. Ande pessoas que têm a vontade de ver seus sonhos e projetos, bons sonhos e bons projetos, porque às vezes a gente tem sonhos que não são bons, mas nossos bons sonhos e projetos alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 23, o verso 15, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Davi expressou este forte desejo, não era qualquer desejo, tá? Não era qualquer coisa, era um forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Davi ele quer beber uma água da cisterna de Belém. E só para vocês entenderem o contexto, porque é simples, né, beber uma água, mas naquele contexto, Juliana está bebendo água agora. Mas naquele contexto, Júlia, a cidade de Belém estava tomada pelos filisteus. Então era um grande perigo ir lá buscar água, já que eles eram rivais e teriam um grande conflito. Só que o versículo 16 vai falar que Davi, ele não estava só. O versículo 16 vai falar que Davi, ele não andava com ímpio. A Bíblia vai falar que Davi, ele não estava acompanhado de escarnecedores e de pecadores. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó. Então, como é que está na sua Bíblia? Aqueles 3 valentes.
Outras versões dizem assim, aqueles três poderosos. Davi, ele matou o gigante, não foi isso? Ele era valente. Davi ele era um homem corajoso. Valente anda com valente. Então, Davi, por ser valente, ele tinha mais três valentes andando com ele. Então, a Bíblia vai dizer que aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, passaram o acampamento, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros.